E o bloco que havíamos comentado anteriormente, que é o do bate-papo com os candidatos a prefeito da capital. Hoje nós já temos mais um convidado, ele vai conversar conosco, porque é hora de mais um capítulo do Eleições 2020 no SBT Rondônia. Oferecimento: Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana, construindo novos caminhos para o seu futuro. Muito bem, como você já sabe, nós temos os candidatos a prefeito de Porto Velho aqui. Houve uma reunião com os representantes, onde foram estabelecidos alguns parâmetros para essa conversa. Cada um deles tem 15 minutos para falar sobre suas propostas nas áreas mais importantes para o município. Hoje a entrevista é com Ramon Cujuí, do PT, o Partido dos Trabalhadores, que tem como vice o doutor Liano, também do PT. Bom dia, candidato. Nós vamos cronometrar a partir do seu bom dia. E ao recebê-lo aqui em nome de todo o Grupo Rondovisão, TV Alamanda, SBT Rondônia, te damos as boas-vindas, fique à vontade. E num primeiro momento até te pediria, ao dar o seu bom dia, que já se apresente, fale para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, quem é Ramon Cujuí. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Domingues. Bom dia, telespectadores. É uma honra estar aqui e receber esse convite, porque a gente entende que esse espaço que os órgãos de comunicação abrem são fundamentais para que o eleitor possa tomar conhecimento das propostas, tomar conhecimento de quem são os candidatos e fazer a melhor escolha para a cidade. Pois bem, eu sou Ramon Cujuí, tenho 50 anos, sou servidor público do Judiciário Federal, sou nascido e criado em Porto Velho, filho dessa terra, e represento nesse momento o Partido dos Trabalhadores na disputa à Prefeitura de Porto Velho. Ramon, e por que ser prefeito? Por que ser candidato? Por que ser candidato a prefeito? Por que ser prefeito de Porto Velho? Como eu disse, eu sou nascido e criado em Porto Velho. Essa aqui é minha casa, essa aqui é minha terra, né? Tudo que eu tenho na vida eu ganhei em Porto Velho. Então, para mim, do ponto de vista pessoal, oferecer a candidatura a Porto Velho é devolver um pouco para essa cidade do tanto que ela me deu. E do ponto de vista político, porque eu não sou candidato de mim mesmo, é uma agregação das forças mais progressistas da cidade, das forças que querem uma cidade mais justa, uma cidade mais humana, uma cidade mais fraterna, e é por isso que a gente traz o slogan de uma Porto Velho para a gente, uma Porto Velho que ajude a acalentar e realizar os sonhos das pessoas que para cá vieram e aqui vivem. Ramon, dentro desse espectro, certamente essas frentes mais progressistas, esses colaboradores, conselheiros, amigos, têm identificado situações vivenciadas pela cidade no dia a dia e estabelecido prioridade ou prioridades, né? Parâmetros. Quais são elas? O que é que vocês identificam que a cidade precisa? Olha, nesse momento, aliás, não só Porto Velho, mas as cidades do Brasil e do mundo, é preciso que nós tenhamos um cuidado muito especial com o setor de saúde. A recuperação do setor de saúde em Porto Velho é fundamental, a mudança do modo de gestão da saúde em Porto Velho, a reestruturação do sistema de saúde no município é algo que tem que ser feito urgentemente. Nós estamos enfrentando um momento terrível de pandemia, nós estamos enfrentando esse momento e se tivéssemos o serviço de saúde estruturado, as consequências dessa pandemia, tanto no Brasil quanto na nossa cidade, seriam menores. Eu vou te dar um exemplo do que é isso. Nós apostamos muito no fortalecimento do programa Saúde da Família, que é um programa que foi implantado na gestão lá atrás do presidente Lula e que foi fortalecido na gestão do PT em Porto Velho. Nós tínhamos, ao final de 2012, quando o Roberto Sobrinho, que era nosso prefeito, candidato do partido, que venceu 2 eleições seguidas aqui em Porto Velho, nós tínhamos 78 equipes do programa Saúde da Família que davam uma cobertura para a cidade de 74% da população. Em 2016, no final da gestão seguinte, haviam 81 equipes, mas como a população cresceu, você tem uma diminuição da cobertura de saúde da população por esse programa. Se você entra no site da prefeitura e vê uma notícia de fevereiro desse ano, haviam apenas 66 equipes com uma cobertura de 44% da população. E o trabalho dessas equipes no processo de prevenção do cuidado da saúde das pessoas é fundamental na nossa estratégia. A saúde em Porto Velho hoje, o sistema de saúde não está cuidando da saúde, ele está cuidando da doença. Porque ele espera que as pessoas adoeçam e que elas vão procurar as UPAs, vão procurar as unidades básicas de saúde em busca de tratamento. Se você fortalece um programa como Saúde da Família, você está prevendo isso e você está desafogando o atendimento na ponta. Você faz a prevenção, então aí você cuida da saúde. Nós precisamos mudar o modelo de gestão de saúde em Porto Velho.
Se nós tivéssemos esse sistema fortalecido, agora na pandemia, por exemplo, nós tínhamos podido fazer a identificação dos contaminados, o rastreamento da contaminação, o isolamento e o acompanhamento. E isso seria fundamental, por quê? Porque o problema da pandemia é que quanto mais infectados você tem, quanto mais o vírus se alastra, mais óbitos você terá. Então, o processo de contenção do vírus era fundamental. E se as equipes estivessem funcionando numa estratégia bem montada, nós teríamos feito uma contenção da disseminação do vírus e, por consequência, os óbitos seriam muito menores do que esses números que nós estamos vendo. Problema de gestão, no teu modo de entender. É um problema de gestão. É um problema de gestão e concepção de modelo. Né? Quando você foca na prevenção, é um modelo de gestão de tratamento de saúde. Quando você foca na doença, é um outro modelo. Né? E para nós, é fundamental você trabalhar na prevenção, né, no cuidado da saúde e não no cuidado da doença. Dentro desse modo de ver as coisas, portanto, o saneamento básico torna-se fundamental. O saneamento básico torna-se fundamental. E quando a gente fala de saneamento básico, normalmente... É saúde, né? É saúde, é a prevenção da saúde, estrutura básica para manter saúde. Só que nós temos que dizer o seguinte, saneamento básico são 4 pilares, né? A drenagem de águas pluviais, a coleta de resíduos sólidos, do lixo que as pessoas falam, né? O esgotamento sanitário e água tratada. Porto Velho, eu ouço isso desde que eu sou criança, tem 4% de esgotamento sanitário. E nós perdemos a oportunidade, a janela de melhorar isso nesses últimos anos. Eu lembro que em 2009, no final do governo do presidente Lula, foi disponibilizado 900 milhões de reais para a construção da rede de esgotamento, coleta e tratamento de esgoto em Porto Velho. Se você somar isso às demais verbas da obra do PAC, nós tínhamos disponível para Porto Velho 1,2 bilhões de reais para fazer isso. E essa janela nós perdemos. Porque desse montante de recurso que estava disponibilizado para a execução do serviço, isso foi 850 milhões, mais ou menos, voltaram para os cofres federais. Não é que não tinha dinheiro para fazer, é que os gestores responsáveis pela execução do serviço não souberam fazer. E aí nós temos um problema. Porque Porto Velho, o poder concedente é a prefeitura, né, e a concessionária é uma empresa pública estadual sobre a qual a prefeitura não tem gerência de gestão direta, que é a CAERD. Exatamente. Então a CAERD não fez e a prefeitura não usou o seu poder de barganha sobre a CAERD para obrigar que ela fizesse. Você imagina que a CAERD, a Porto Velho corresponde hoje por 40% da receita da CAERD. Era preciso que o poder concedente fizesse pressão nesse sentido. Mas eu quero reafirmar uma outra coisa aqui que parece contraditória. Né? Não, claro. Nós estamos falando muito em tirar o serviço da CAERD e privatizar o sistema. Para nós isso não é a solução. Nós reafirmamos que é preciso fazer o serviço, melhorar o serviço de fornecimento de água tratada, que está chegando a 50% de cobertura da cidade, e ampliar o esgotamento sanitário. Agora, privatizar o serviço, isso é um equívoco. Esse modelo de privatização não funciona. Não funcionou em Ariquemes, está privatizado, não funcionou em Manaus, não funcionou em lugar nenhum. O que nós precisamos fazer é usar o poder de político e o poder de pressão da prefeitura para fazer a CAERD efetivamente cumprir aquilo que está no contrato de concessão que lhe foi feito em 2009. Seria o caso, candidato, de o poder público contar mais especificamente com técnicos capacitados, com gente mais profissionalizada, mais atualizada? Sem dúvida. Aí isso é a coisa que mais importa nesse momento. Você olhar a gestão da CAERD nos últimos 8 anos, né, é terrível. Como é que você deixa voltar 850 milhões? Uma coisa é o gestor não fazer porque não tem recurso. Outra coisa é ele ter o recurso e não executar. E isso é terrível. É preciso profissionalizar essas empresas públicas, né, elas precisam ter um nível técnico de profissionalização muito grande. E a população tem sofrido muito com isso. Falar de esgotamento sanitário em Porto Velho é falar de um projeto de 20 anos. A primeira coisa que precisa ser feita é sentar os entes responsáveis, a prefeitura como poder concedente, o Estado como aquele que executa a concessionária e a União, que tem o poder, que tem o recurso, para a gente fazer um plano de 20 anos. Essa é a verdade. Veja que nós estamos agora na discussão do Plano Municipal de Saneamento Básico, que não foi concluído. Nós precisamos, no primeiro momento, para resolver o problema de saneamento básico em Porto Velho, de esgotamento e tratamento de esgoto, é sentar com esses entes, fazer um planejamento de 30 anos, modular onde é que aplica, onde é que deixa de aplicar. Porque eu lhe digo uma coisa, candidato que disser que vai resolver o problema da coleta e tratamento de esgoto em Porto Velho, que é uma parte do saneamento básico em 4 anos, está mentindo, porque não é possível.
O custo de investimento hoje para você resolver o problema, a cobertura de 100% do esgotamento sanitário em Porto Velho é de 2 bilhões. Não existe nenhuma entidade pública ou privada hoje que tenha esse recurso disponível para aplicar em Porto Velho ou em qualquer cidade do país. É muito recurso, né? E se perdeu a janela, como eu disse. Outras cidades, como Natal, por exemplo, do Rio Grande do Norte, que é a capital do Rio Grande do Norte, tinha problema de saneamento. Como ela aproveitou a janela do PAC, ela conseguiu expandir a sua rede de coleta e tratamento de esgoto para 65%, o que é um grande avanço. Nós aqui, infelizmente, perdemos essa janela, perdemos esse recurso e quem paga por isso é a população. Por falar em candidato que mente, candidato, como trafegar ou como navegar num período de campanha com tanta fake news? Assim? Mas é complicado. Porque, na verdade, a fake news sempre existiu, Domingos. A verdade, nós do PT somos o maior alvo de fake news. O problema é que, nesse momento, a produção e a disseminação de fake news não está mais concentrada. Eu lembro que em 89, a edição do debate Lula com Collor era uma grande fake news. No dia da eleição, os jornais do Brasil inteiro publicaram: o PT sequestrou Abílio Diniz com os sequestradores vestidos com a camisa do PT. Então, fake news para nós do Partido dos Trabalhadores é uma coisa que nós enfrentamos desde antes da internet. Porque fake news é um nome refinado, né, requentado para a velha e boa mentira. Nós estamos falando disso. Exatamente. Nós estamos falando de você usar mentira como arma eleitoral para destruir o seu adversário. Então, para nós do PT, e o compromisso nosso é esse, é de não ter uma campanha de baixaria e nem campanha de fake news. O que nós não abrimos mão é de fazer a crítica política, aí nós vamos fazer o debate político. Agora, fake news para nós é uma coisa que distorce o processo democrático. E quando a mentira vence, eu sempre digo isso, se a mentira que venceu, quem perdeu foi a democracia, quem perdeu foi a sociedade. Num período de pandemia e pós, como lidar com um ano em que não houve aulas, candidato? A educação deu uma estagnada. O problema é que a educação deu uma estagnada no mundo todo, né? Porque ninguém estava preparado para lidar com a pandemia, essa é a verdade. Foram introduzidos mecanismos de ensino-aprendizagem remoto, utilizando as vias do celular, da internet, né, os computadores, mas isso não abrangeu a todos. Essa é a verdade. Nós estamos discutindo metodologias nesse momento para como é que a gente otimiza esse processo de ensino-aprendizagem. O prejuízo do processo de ensino-aprendizagem para as nossas crianças é um fato. Ele está prejudicado. E ele só vai ser recuperado ao longo do tempo. Mas existem coisas que não podem acontecer mais em Porto Velho, que é, por exemplo, crianças ficarem 2 anos sem estudo, como aconteceu na zona rural de Porto Velho. Não é por conta da pandemia que tem escolas em Porto Velho acabando o ano letivo de 2018. Não começaram sequer o de 2019. Não foi a pandemia que gerou isso. Isso é má gestão e incompetência do poder público de negar o acesso à educação para essas crianças. Agora, a discussão da pandemia da retorno às aulas, nós temos uma postura muito clara. Nós só podemos voltar ao sistema presencial de maneira segura, né? Segura para as crianças, segura para os profissionais de educação e segura para as famílias. Nós temos uma rede educacional em Porto Velho que abrange algo em torno de 43 mil crianças. Você imagina transformar essas crianças em vetores disseminando o vírus pela cidade. Seria muito irresponsável. Eu acho que nós precisamos pensar exatamente nisso, em qual estratégia mais segura nós utilizarmos para proteger as crianças, os profissionais de educação e as famílias. Nós temos o cronômetro que está valendo, candidato. Eu vou te pedir, a gente vê, é o de baixo, é o da tela, tá? O de cima está um pouquinho fora. Ah, tá, é o de baixo, é o 11h25 ali. Dá tempo de falarmos de mobilidade urbana, que aliás é assunto hoje no nosso programa, e eu sei que é um assunto caro para o senhor também. Olha, mobilidade urbana para nós é um assunto muito caro para nós e para a população, né? Porto Velho passou 10 dias agora sem transporte público coletivo. E passou também, e aí é preciso afirmar isso, por pura incompetência de gestão do poder público, que é o poder concedente. Como é que você concebe uma cidade com 540 mil habitantes ficar 10 dias sem transporte público coletivo? É um absurdo isso. Nós temos em Porto Velho hoje uma discussão sobre os modais de transporte também. Nós temos motoristas de aplicativo, nós temos o táxi compartilhado, que a população usa muito, esse modal de transporte na cidade, e que não está regulamentado. Nós precisamos chamar esses trabalhadores desse modais para fazer uma discussão para regulamentar esse serviço. É preciso regulamentar o serviço de transporte na nossa cidade, de maneira que cada um saiba o que pode fazer até onde pode ir. E no que diz respeito ao transporte coletivo, o contrato que foi assinado, que passa a viger agora oficialmente a partir do dia 17 de outubro, né, ele vai ser fiscalizado linha por linha pela Prefeitura, para que a empresa concessionária do transporte urbano em Porto Velho, ela cumpra aquilo que foi acordado no transporte. E aí, no processo de gestão desse contrato, nós vamos verificar as planilhas de custo, porque tem outro problema nessa história.
Nós temos uma nova contratação de serviço de ônibus para a cidade, onde a população sai de pagar uma taxa de R$ 3,80, uma tarifa de R$ 3,80 para R$ 4,05, no meio de uma pandemia, onde a população perdeu renda, onde a população perdeu o seu poder aquisitivo. É mais uma conta que ela paga nesse momento, sem discussão nenhuma. A prefeitura licitou e pela licitação você teve o aumento automático da taxa. É um debate que também carece de uma presença do legislativo, né, candidato? Sim. Como é que deve ser a tua relação caso eleito? Olha, a relação com o legislativo, para qualquer candidato eleito, ela tem que ser muito bem afinada. Porque, veja bem, na melhor campanha que a gente faça hoje, né, nós vamos, o candidato que foi eleito, se ele fizer uma campanha boa, ele vai eleger no máximo 3 vereadores do seu partido. Certo. 3 vereadores. Para ele ter maioria na Câmara, ele vai precisar de apoio de umas 4 partidos. Então é preciso fazer... Muito diálogo, portanto. Diálogo institucional, você consegue fazer isso. Você tem que ter respeito pelas instituições, né? Você precisa relacionar com os vereadores, porque eles são poder constituído a partir da vontade popular. E isso precisa estar claro. É preciso essa relação institucional. E eu tenho dito muito para as pessoas hoje. As pessoas estão muito preocupadas com quem vai ser o prefeito de Porto Velho, debatendo fulano, o nome de cicrano, mas é muito importante que você, eleitor, preste muita atenção no nome do vereador que você vai escolher. E aí eu vou dizer para vocês, o Partido dos Trabalhadores, sem desmerecer os outros, tem a melhor nominata de candidatos a vereador. Nós temos 7 candidatas a vereador, 7 mulheres e 15 homens. E oferecemos isso para a cidade, para que ela possa escolher os melhores candidatos. Nós estamos dizendo exatamente isso, né? Fique à vontade para as suas considerações finais, candidato, por favor, fique à vontade, inclusive para pedir o seu voto. Tá ok. Então, a população de Porto Velho, eu peço o seu voto, né, porque o PT já fez muito por Porto Velho e vai fazer muito mais. É Ramon Cujuí, prefeito, número 13. Obrigado pela presença, pelo bate-papo. Nós tivemos só um pequeno problema aqui no cronômetro, mas foi uma ótima conversa, foi uma prosa muito boa, te agradeço. Essa foi mais uma prosa de eleições 2020 aqui no programa SBT Rondônia. Oferecimento: Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana. Construindo novos caminhos para o seu futuro.